Queridos, eu quero convidá-los para abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 16, a partir do verso 19 a seguir. Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 19 a seguir. Glórias a Deus. Deus está falando aqui. Quantos podem continuar glorificando a Deus? Todos encontraram Lucas capítulo 16, verso 19, diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai Abraão, eu te imploro que o mandes à casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, Abraão, meu pai, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, no entanto, respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amados e queridos irmãos, Igreja de Jesus, eu quero compartilhar ao coração de vocês uma palavra sobre o seguinte tema: decifrando nossa vida. Você pode repetir comigo? Decifrando nossa vida. Eu vou falar de novo e quando eu terminar você repita, por favor. Decifrando nossa vida. O texto que acabamos de ler vai tratar de um assunto não muito atraente, um assunto não tão solícito dentro dos arraiais dito cristãos. Sequer este assunto gera ibope, mas é um assunto necessário, porque este texto ele vai retratar alguns aspectos da nossa existência esta que é um tanto contraditória. Ela é contraditória na vida, ela é contraditória na morte, e ela também é contraditória na eternidade. Tudo à luz do entendimento humano é contraditório falando destas 3 questões. Há muitos questionamentos
se questiona nessa vida por que há um disparate muito grande entre riqueza e pobreza, entre opulência e miséria. Há uma discussão interminável nessa vida que trata também dos aspectos da morte, como alguns são sepultados, como alguns passam por cultos fúnebres, por atos fúnebres, por cerimônias fúnebres, e outros não. É também questionável a questão da eternidade. E é à luz desse texto que eu quero compartilhar algumas coisas preciosas. Em primeiro lugar, as desigualdades da vida na terra. Quando a gente olha para esse texto, dobre a sua atenção. O texto vai revelar dois homens. O primeiro, a Bíblia não fala o seu nome, Jesus não destaca pelo nome, apenas fala que ele é rico. O segundo, Jesus resolve nomeá-lo, irmã Ana. E nessa de nomeá-lo, Jesus também revela a sua condição, irmão Ivanil. Diz que ele era um mendigo. E aqui começam as desigualdades, por quê? Porque há uma diferença muito grande. Fique com a Bíblia aberta, você que gosta de pregação expositiva. O verso 19 vai revelar a diferença do rico para o pobre. O verso 19 vai dizer que o rico, ele se vestia de púrpura. Púrpura aqui no original é um tecido que era tingido com marisco. Ou seja, não era qualquer um que vestia-se de púrpura. Quando o texto começa dizendo que o rico se vestia de púrpura, ele já quer revelar, meu caro Isaac, que este homem não é um homem qualquer, não é um mero rico, é um homem poderoso, porque até o tecido que ele se vestia era tingido por um peixe do mar. O texto vai revelar que além de se vestir de púrpura, ele se vestia de linho fino. E este linho, que o texto chama de finíssimo, é um linho egípcio. Um linho que custava caro. Mas não para por aí. O texto vai dizer que esse rico, todos os dias da sua vida, se regalava. Sabe o que isso significa? Todos os dias da vida deste homem, ele se entregava aos prazeres, ele se entregava aos deleites. Todos os dias da vida deste homem era festa, Joaquim. Esse homem não sabia o que era tristeza, sabe por quê? Ele tinha dinheiro, ele tinha poder. Quando ele ficava para baixo, sabe o que ele fazia? Ele ia para a noitada beber. Quando ele se sentia só, ele ia para a prostituição. O prazer era algo natural na vida deste homem. Só que o texto revela ainda que ele, além de viver regaladamente, ele vivia esplendidamente. Esplendidamente é magnificamente. Quem olhava para ele dizia: esse é o cara. Quem olhava para ele dizia: não tem ninguém igual esse camarada. Em outras palavras, sabe quem era esse cara? Se fosse nos dias de hoje, era um cidadão que vivia uma vida suntuosa. Pastor falou difícil. O que é uma vida suntuosa? Ele seria um artista. Ele seria alguém que vivia na ostentação. Este rico era um homem que ostentava. Este rico era um homem que vivia opulentamente. Do outro lado, meu caro Chico, tem outro homem. Esse homem é mendigo. Quando o texto diz mendigo, está revelando o indivíduo que vive à margem da sociedade, um pedinte, um esmoler, alguém que depende dos outros para viver, alguém que depende dos outros para se manter.
Quer mais? Esse homem, além de ser um mendigo, ele era doente. O corpo dele era coberto de chagas. Quer mais? Além de pedinte, doente, ele jazia à porta do rico, desejando se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. E olha que coisa interessante. Quem é que tem condições de ter, irmã Thaís, uma pessoa esmolé vivendo na porta da casa? Este rico, dobre atenção, ele poderia, minha cara irmã Cris Ferrer, socorrer este mendigo, mas ele não fazia. Este rico poderia matar a fome deste mendigo, Raquel, e não fazia. Por quê? Porque o texto diz que ele desejava comer as migalhas. Se desejava é porque não comia. Na cabeça do rico, já era, pastor Silvio, um favor permitir que este homem miserável morasse no portão da casa dele. Para quê? Para usufruir das pessoas que chegavam. Imagina aquele coquetel daquela noite. Imagina aquele banquete noturno com os mais opulentos homens. Todo mundo entrava e olhava para aquele homem e certamente contribuía. E na cabeça do rico, já era demais permitir que ele usufruísse isso. Só que as desigualdades na vida não terminam aqui. Quando eu olho para esse rico, minha cara Romilda, eu descubro que o pecado dele não é ser rico. O pecado dele não é ser rico. Sabe qual é o pecado desse rico? Pergunte qual? Estar distante de Deus. É isto que acontece com muita gente. Tem gente que a vida dele começa a sair de vento em popa e a primeira coisa que ele renuncia é Deus. E isso aqui, querido, não é só gente lá fora, porque este rico aqui certamente era alguém que era crente. Depois eu vou provar para você. Era alguém que temia Deus, que conhecia Deus. Acontece que o sucesso dele, o dinheiro dele e a prosperidade dele distanciou ele de Deus, fez ele esquecer de Deus. Tanta gente entra na igreja, se entrega a Jesus, mas a vida dele começa a ir de vento em popa, cresce lá fora profissionalmente, cresce lá fora empresarialmente, cresce lá fora financeiramente, e sabe o que acontece? Eles se esquecem de Deus. A pior miséria que um homem pode ter, sabe qual é? É de ser rico, tão somente rico. Porque esse homem era rico, mas ele não tinha Deus. Este homem era poderoso, mas ele não tinha Deus. Ser rico não é o problema é quando a riqueza toma o lugar de Deus na nossa vida. Ser alguém bem sucedido profissionalmente não é o problema é quando eu me torno bem sucedido e eu digo: Deus, dá um tempinho aí, eu não posso ir na igreja, eu não posso servir, eu não posso estar lá. E quando alguém pergunta para ele: irmão, eu não tenho tempo, sabe, mas eu oro em casa, eu tenho vida com Deus em casa, eu jejuei. Escuta, Deus não quer que você prospere lá fora tão somente, Deus quer que você prospere com Ele aqui dentro. O primeiro bilionário do mundo, John Rockefeller, ele disse assim, que o homem mais pobre que ele conheceu foi um homem que tudo que ele tinha era dinheiro. Quando você coloca as coisas na frente de Deus, você se distancia de Deus. Agora olha que coisa linda, irmã Giselda. E o mendigo? O nome desse mendigo é Lázaro. Repita comigo: Lázaro. Mais alto: Lázaro. Sabe o que significa Lázaro? A quem Deus ajuda. O nome dele revela o nível de relacionamento com Deus. Segura essa, pega que é de graça. Ei, ele era mendigo, mas era crente.
Ele era enfermo, mas era crente. Que mais? Ele vivia esperando migalhas da mesa do rico, mas ele era crente. As chagas que tinham no corpo, os cães tinham lamber, mas ele era crente. Sabe por quê? A miséria não matava a fé dele, a miséria não tirava ele da igreja, a doença não afastava de Deus, a enfermidade não distanciava de Deus, a dificuldade não o fazia renunciar à fé. Lá vai. Tem gente que é só passar uma dificuldade e dizer: vou embora, tô fora. Que negócio é esse de ser crente? Eu estou na igreja, perdi meu carro. Eu estou na igreja, perdi meu casamento. Eu estou na igreja, perdi a minha saúde. Você precisa entender, querido, nós não servimos Ele porque Ele faz. Nós não servimos Ele pelo que Ele dá. Nós servimos Ele por quem Ele é. Aleluia. Eu imagino Lázaro Marco Pinheiro sentado à porta daquela casa, cantando: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Ei, sabe o crente que Jesus espera? Não é aquele que vem aqui e diz: eu já sou crente porque eu consegui um casamento, porque eu consegui uma casa, porque eu consegui um carro. É aquele que diz: eu sou crente porque apesar de ter perdido a saúde, perdido a esposa, perdido dinheiro, perdido a casa, perdido os sonhos, só tem uma coisa que eu não perdi: Deus. Meu Deus do céu, Deus está à procura, Fátima, de uma geração que não olhe para as mãos de Jesus, mas que esteja apaixonado pelos pés de Jesus. Essa história, me desculpe, que eu vou deixar de ser crente porque Jesus não fez nada para mim. Esta história que eu vou deixar de servir a Deus porque nada está acontecendo na minha vida. Ei! Jesus está falando de um homem que, apesar de todas as desgraças na vida dele, só tinha uma coisa que ele não abria mão: Deus. Sabe qual foi o segredo de Jó? Ele perdeu posses, ele perdeu dinheiro, ele perdeu filhos, foi comprometida a saúde dele. Ele perdeu a saúde. Foi comprometida a relação dele com a esposa. Quase que o casamento acabou. Foi comprometida as relações interpessoais. Os amigos próximos o acusavam. Você sabe o que fez Jó dar a volta por cima? Pergunte o quê? Ele não abriu mão de Deus. Essa minha geração está muito mal acostumada. A gente se converteu ouvindo aqueles louvores que impõem para Deus, dizendo: faz, faz, faz. Como que se Deus fosse obrigado a fazer tudo o que a gente quer. A fé que Deus espera da gente não é a fé pelo que Ele faz, é a fé por quem Ele é. E se você é daquele que tendo tudo serve a Ele, que tendo nada serve a Ele, abra a boca para adorar, porque Deus está falando com você. Deus tem saudade daqueles crentes que, quando os outros crentes iam na casa dele, ele não ficava falando de desgraça, ele falava das bênçãos. Mas pastor Edgar, eles não tinham dores? Tinham. Mas pastor Edgar, eles não passavam angústia? Passavam. Mas pastor Edgar, não tinha tribulação? Tinha. Só tinha uma coisa: a fé era maior do que as dores. Ei, a minha geração abre a boca demais para dizer: estou desanimado. A minha geração abre a boca demais para dizer: estou pensando em parar, estou frio, não estou aguentando mais. Ei, Deus está procurando você, querido, nesta noite, para parar de falar estas coisas, de abrir a boca para dizer que nada dá certo na tua vida. Sabe o que Deus está desejando? Que você abra a boca e diga: apesar de tudo não está dando certo, eu não abro mão de Deus.
Aleluia. Será que tem uma geração aqui que não abre mão de Deus? Será que tem uma geração... Será que tem uma geração aqui que tem coragem, mesmo na luta, na batalha, nas perdas, na derrota, mas ele olha e diz: o meu Redentor vive. Se você está aqui, pelo amor de Deus, começa a glorificar a Deus, porque é em busca de você que Deus está. Em segundo lugar, as desigualdades da vida na morte. O verso de número 22 vai dizer que o mendigo morreu. Eu fico pensando, quando o mendigo morre, na cabeça do rico devia passar o seguinte pensamento: acabou o problema. Esse cara não vai ficar na porta da minha casa. Eu não vou ter necessidade de ficar ajudando ele. Eu não vou ter necessidade de ficar admitindo ele. Eu não vou ter necessidade de ficar aqui. Irmão, esse rico teve oportunidade. É tão sério isso, que esse rico teve oportunidade, porque quem morre primeiro, sabe quem é? É o mendigo. Mas o texto vai dizer que morre também o rico. E o rico é sepultado. Agora olhe para cá. Olha que discrepância na morte. Eu fico imaginando o rico recebendo todas as honrarias na morte. Há um ato fúnebre, uma cerimônia onde há incontáveis flores. É flores que chegam, é coroas de flores que entram, é mensagens após mensagens. Está todo mundo conduído, a alta sociedade parou. Começam as chamadas homenagens póstumas. Os oradores recebem a palavra e começam a falar: porque fulano foi isso, porque fulano foi isso, porque esse camarada por onde passava levava alegria, porque esse camarada não se preocupava com dinheiro, ele só queria ser feliz. É oradores atrás de oradores. Paulo Rosa falando. Os oradores se calam, Joaquim, pedem a palavra aos cantores e começam a cantar músicas fúnebres. As homenagens vão terminando. Um cortejo fúnebre, irmã Ana, está passando. Uma multidão, a cidade parou. Carros, a alta sociedade Adiel, está todo mundo olhando para aquilo. De repente chegam no cemitério. Aquele caixão está se aproximando de um jazigo, e não é um jazigo qualquer. É uma sepultura sofisticada. Ali há mármore, ali há bronze, ali há prata, ali tem frases escritas com metais preciosos. O jazigo onde estaria repousando os restos mortais do rico parecia uma casa, e tão belo. Quando depositam ali dentro, meu caro irmão Beaguinha, parece que eu ouço a voz de pessoas dizendo assim: Raquel, descansou, descansou. Os cheiros das flores, Luana, estão por todo aquele cemitério. São tantas flores, meu caro pastor Joelson, que o cemitério exala perfume. Mas de Lázaro, o texto não vai dizer que Lázaro foi sepultado. O texto se cala. Como consolo, fala que os anjos o levaram. Isso aqui é consolo, sabe por quê? Pergunte por quê. É possível que Lázaro sequer foi sepultado. Quando o texto revela que os cães iam lamber suas úlceras, isso aqui revela o nível mais extremo de miséria. Esse homem vivia entre os abutres, ele vivia entre os cães. Quando este homem morre, dobre atenção,
É possível, conforme a cultura da época, que os cães comeram ele. Que discrepância. Que diferença é, meus? Enquanto um está recebendo inúmeras homenagens, atos fúnebres, alguém está simplesmente vendo seus restos mortais. Não quem morreu, mas quem estava no mesmo patamar dele, se desfazendo aos olhos de todos. Os cães alimentando-se. Que discrepância, irmão Mário. Que vida é essa? Se Lázaro foi sepultado, pode ter certeza que não foi com pompa, porque a Bíblia não declara que ele foi sepultado. Não houve homenagens, não houve cânticos de Natanael, não houve palavras de conforto, não houve sequer alguém dizendo que a morte dele faria alguma diferença. Mas tem um detalhe, pergunte qual? Mais alto, qual? Já diz um certo pensador anônimo que a morte é a equação que coloca em pé de igualdade rico e pobre, milionário e miserável. Aleluia. Quando alguém fosse lá no jazigo rico, poderoso, do rico deste homem que vivia na ostentação, e se abrisse, sabe o que tinha ali? Um resto mortais, podre, em podrificação, fedendo. Se fosse lá aonde Lázaro estava, era de igual forma. Sabe por quê? O que nós temos aqui na morte não faz diferença. Não há diferença. Na morte, nós ficamos todos em pé de igualdade. Não é o jazigo, não é a sepultura, não é a sofisticação do lugar onde foi sepultado. A morte coloca todos em pé de igualdade. Quer queira quem está numa sepultura suntuosa, opulenta, ou quem está numa sepultura de terra, a chamada cova. O que está ali dentro são restos mortais de seres humanos que agora estão em pé de igualdade. Em terceiro lugar, e eu vou agora para finalizar a mensagem, as desigualdades da vida após a morte. Escute isso. Tem gente que fala que a morte é o fim. Tem gente que prega por aí que a morte é um aniquilamento total. Os físicos, os cientistas, eles dizem que a morte é a divisão dos átomos. Para quê? Para acabar. Aquela existência acabou. Não é verdade. Dentro deste corpo material existe uma alma. Quando o corpo padece, a alma que foi criada por Deus, que você recebeu como fôlego de vida, ela é imortal, ela segue, ela não se acaba, ela não se aniquila. Outros dizem, Maria, que o inferno é aqui, que todo mundo morre e descansa. É uma grande mentira. Já pensou se o inferno fosse aqui, irmão? Como que tá bom para algumas pessoas esse inferno, né? Esse tempo atrás a gente viu o Supremo Tribunal Federal fazendo ali uma licitação para comer peixes, animais marítimos da água salgada, caríssimos. E a gente fica pensando, meu Deus, tem gente pobre que nunca vai comer um negócio desse. Esse tempo atrás tinha um presidente da república antes desse, que gastou por mês 62 mil reais em comida. Tem gente que vai passar a vida inteira, Guilherme, sem saber o que é 60 mil reais. Se o inferno for aqui, está muito bom para alguns e ruim para outros. Sabe qual é o problema? É difícil acreditar, o inferno existe.
A morte, ela não é o fim. A morte empurra os homens da vida à eternidade. Não há sono depois que se morre, não há inconsciência depois que morre. A passagem da vida terrena, ela vai passando e ela empurra a gente para a vida eterna. E querido, isto é automático. Você fecha os olhos aqui, abre na eternidade. Você tomba aqui, se levanta lá, cai aqui, é colocado de pé lá. O texto vai dizer que Lázaro morreu. Mas sabe o que aconteceu? Lázaro estava no seio de Abraão. O seio de Abraão aqui, antes da morte de Jesus, era uma repartição do Hades. O Hades é o lugar dos mortos, é a parte baixa da terra. Antes da morte de Jesus, no Hades havia ali 2 lugares, aliás 3. Havia ali o lugar de tormento, conhecido como inferno. Havia acima o seio de Abraão, era uma espécie de pré-paraíso, aonde os que morriam antes de Cristo desciam para lá. Porém, entre o lugar de tormento, que é o inferno, e o lugar do seio de Abraão, que era um pré-paraíso, havia ali um lago de fogo. Aquele lago de fogo, quando Jesus morreu, ele desceu às partes baixas da terra, conforme revelou Paulo aos Efésios capítulo 4, a partir do verso 8. E sabe o que ele fez? Pegou o cativeiro, ou seja, o seio de Abraão, subiu para o alto céu e inaugurou o paraíso. Agora olhe para cá. Antes de Jesus morrer, é ele que está contando. Quem morre vai para o lugar dos mortos, vai para o Hades, mas não fica no tormento, fica no lugar de consolo. Olha a diferença aí, meu irmão. Lázaro está sendo consolado. Lázaro está recebendo consolo. Lázaro está bem. Aleluia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você viver 1 milhão de anos, e se tirarmos um dia de 1 milhão de anos, você continua com 1 milhão de anos? Sim ou não? Sim ou não? Não. Agora, querido, eternidade não tem colocar e nem tirar. Eterno é para toda a existência. Eu já vou liberar a palavra. Sabe o que sustentava Lázaro, Fernando? Não era uma fé num Deus que tinha prazer de ver ele sofrer. Não, era uma fé num Deus que viria buscar ele, que ele não sofreria para sempre. Sabe o que sustentava Lázaro? A vida dele aqui embaixo poderia estar de mal a pior. A vida dele aqui embaixo poderia ser uma vida marcada de catástrofe, de dores, de angústia. Só tinha uma coisa: um dia o céu iria se abrir, e o Deus Todo-Poderoso iria dizer: vem Lázaro, vem Lázaro, vem Lázaro, vem. Sabe por quê? Tu foi fiel sofrendo, tu foi fiel padecendo, tu foi fiel enfermo, tu foi fiel pobre, tu foi fiel miserável. Vem Lázaro, vem, vem, vem. Será que Deus, se Ele te chamar hoje, Ele vai dizer como disse para Lázaro: vem ser consolado, meu filho, porque aí embaixo tu sofreu, aí embaixo tu padeceu, aí embaixo tu chorou, aí embaixo tu se angustiou, aí embaixo tu perdeu, aí embaixo tu defanhou, aí embaixo tu diminuiu. Será que Deus vai dizer: vem, porque com tudo isto tu foi fiel? Aleluia. Sabe o que é que nos leva para o céu? Não é a vida que levamos aqui embaixo, mas a fé que mesmo com as lutas e as adversidades, ela não morre. Aleluia. Tem gente que se converte, mana Regina, sabe para quê? Para se dar bem na vida. Vem para a igreja por causa de carro, ele quer um carro. Vem na igreja por causa de casamento, ele quer um casamento. Vem para a igreja por causa de uma profissão, ele quer uma profissão. Vem para a igreja por causa de um sonho, ele tem um sonho. Mas sabe o que Deus quer? Deus não te quer aqui por causa das coisas de baixo, Deus te quer aqui por causa das coisas do alto. Olha ali, do alto. Ei, a riqueza vai passar, a beleza vai passar, a saúde vai passar, vai passar, vai passar. Ei, este vigor vai passar. Só tem uma coisa que não passa: a salvação.
Só crente salvo vai adorar aqui agora. Sabe por quê? Crente salvo sabe que a salvação é a maior riqueza dele. Ele pode andar a pé, mas ele está feliz. Ele pode estar doente, mas ele está feliz. Ele pode estar quebrado, mas ele está feliz. Ele pode estar desempregado, mas ele está feliz. Ele pode estar cantando ou não cantando, ele está feliz. Ele pode pagar aluguel ou estar para ser despejado, ele está feliz. Sabe por quê? O que vale para ele não é as coisas de baixo, é as coisas do alto. Eu estou sentindo uma graça aqui. Me desculpa, mas a gente precisa voltar a ser crente. Voltar a ser crente. Sabe por quê? Não pode ter uma dorzinha, já quer parar. Não pode ter uma percazinha, já quer parar. Não pode passar uma situaçãozinha difícil, já quer parar. Não pode passar agoniazinha, já quer parar. Mas sabe o que Deus está querendo? Apesar de tudo que você passa, Ele quer que você continue. Vai parar? Vai para onde? Tem um mendigo na terra, na porta de um rico, dependendo de quem entra na casa, porque o rico acha que só dele estar ali já é o máximo que ele tem que fazer. Esse mendigo, além de miserável, de esmoler, ele ainda é doente. Esse mendigo, apesar de tudo isso, desejava comer algumas coisas e não podia. Quer mais? As úlceras dele, os cães iam lamber. Quer mais? Esse homem era rodeado pelos cães, estava na extrema miséria. Mas sabe o que ele tinha? Deus. Querido, se tudo que você tiver hoje for Deus, você não precisa de mais nada. O problema das pessoas é que elas querem o que Deus dá e não o Deus Todo-Poderoso. Está na hora de você entender isto. Seja em qualquer situação, sirva a Ele. Seja em qualquer tempo, sirva a Ele. Passe o que você passar, sirva a Ele. Sabe por quê? A recompensa dele não falha. Lázaro está no seio de Abraão, no paraíso, e o rico no inferno. Tem algumas coisas que eu quero falar para você a respeito da eternidade. Número 1, na eternidade se mantém identidade. Você vai ver nos versos de número 24 e 25 que o homem que está em tormento, rico, vai chamar Lázaro pelo nome. Sabe o que significa? Pergunte o quê? Aquela pessoa que te deixou, que você tanto amava, ela continua existindo em um plano eterno. Ela continua existindo em um plano eterno. Um certo pastor de Rondônia, vou contar rapidinho. Ele teve um filho. Era o sonho dele ser pai de um filho. E veio o filho macho, o homem que ele queria. Com 3 meses a criança adoeceu e morreu. Ele orou tanto para Deus ressuscitar a criança e não ressuscitou. Ele disse: eu queria que esse menino fosse meu amigo. Eu queria que esse menino crescesse do meu lado. Eu queria ver ele grande, um homem, e eu podendo estar do lado dele. Um dia aquele pastor adoece. Ele contrai uma pneumonia grave. Os pulmões dele são comprometidos com 40 anos de idade. O coração dele começa a ter água. E ele diz que está na UTI, entubado, e ele vê na hora que a alma sai do corpo. Quando a alma dele sai do corpo, diz que um anjo vem, pega ele pelo braço e arrasta. Leva ele para o paraíso.
E diz, quando ele chega no paraíso, ele vê um lugar lindo, maravilhoso. E ele começa a pisar lá, pisar lá, pisar lá. E começa a ver algumas pessoas. E o anjo diz, esse aí é Abraão. Ele diz, Abraão, é? Eu quero conversar com ele. Ainda não é o tempo. Esse aqui é Moisés. Ele disse, é Moisés, é? Ai, eu quero conversar com ele. Começou a apresentar os heróis da fé. E ele empolgado de estar ali. Ele disse, que lugar é esse? Eu não quero ir embora. De repente o anjo olha para ele e diz, sabe por que eu te trouxe aqui? Porque eu quero te apresentar uma pessoa. No meio daquela multidão de pessoas de branco, o anjo pega na mão de um moço, um homem adulto, arrasta do meio, olha para o pastor e diz para ele, tu sabe quem é esse homem? Sim ou não? Não. Tu não conhece esse homem? Não. E o anjo diz, responde para ele, quem é você? Eu sou teu filho. O pastor olhou e disse, meu filho. O filho disse, sou teu filho. Sou teu filho. Eu estou aqui esperando o Senhor chegar. Eu estou aqui esperando o Senhor chegar. Ei, sabe o que Deus está dizendo para alguém? O tempo do teu luto vai acabar, porque teu filho está esperando você chegar. Ei, tua mãe está esperando você chegar. Tua mulher está esperando você chegar. Teu pai está esperando você chegar. O pai abraçou o filho. O anjo disse, solta. Larga, ele disse, deixa mais um pouco. Falei, não, nós só te trouxemos aqui, o anjo disse para ele, porque Deus ouviu tua oração durante 10 anos, lamentando de não ter visto o teu filho adulto, para que você saiba que o teu filho foi tirado de você, mas continua na mão de Deus te esperando aqui. Foi por isso que nós te trouxemos aqui. Agora é a hora de voltar e descer lá, restituir a tua saúde. Sabe por quê? Para você pregar em todo canto e dizer assim, a morte não é o fim. A morte não é o fim. A morte não é o fim. A morte... Você vai ver ela, você vai ver ele, aleluia. Everton, tu vai ver aquela menina, uma mulher lá, aleluia. Aquela menina que com 6 meses a morte levou, tirou da terra, mas não tirou da eternidade. Ela está lá com o papai do céu, sabe o que? Esperando a família chegar. Número 2, segunda coisa sobre a eternidade. Na eternidade, as condições são imutáveis. Aliás, na eternidade se mantém lembranças. Pode ver que o rico vai falar de Lázaro, vai falar da família dele, dos 5 irmãos. As lembranças não foram apagadas. As lembranças não morreram. Quem partiu e te deixou aqui, sabe que você é dele, sabe que você é da família dele, sabe que você pertence à casa dele. E sabe o que vai acontecer? Ele está só esperando você. Está só aguardando você chegar. Em terceiro lugar, sobre a eternidade ainda, as condições são imutáveis. Sabe o que o texto vai dizer? O texto vai nos revelar no versos 25 e 26. Que o rico quer que Lázaro venha para o lado dele para poder consolá-lo. Mas não muda. Essa história, me desculpe, de missa de 7º dia, de encomendar corpo, de purgatório, morreu, segue o juízo. Já era. Não tem como mudar. Quarta verdade sobre a eternidade: quem morre não pode voltar. Dos versos 27 ao 31, vai nos revelar que o rico está dizendo: pede para que Lázaro vá lá, dar testemunho para os 5 irmãos que eu tenho.
para que eles não venham para cá. Essa história de mesa branca, de kardecismo, isso é papo furado. Quem aparece ali é demônio, sabe por quê? Quem partiu não volta. Tem gente indo atrás de kardecismo para falar com quem morreu. Tem gente indo atrás de mesa branca para poder se encontrar com quem partiu. É demônio, sabe por quê? Não tem como voltar. Algumas verdades sobre o inferno e eu estou terminando. Número 1, no inferno não há refrigério. O texto vai dizer que o rico está pedindo, pede para ele molhar o dedo na ponta da água e me refresque a língua. Caiu lá, não tem mais volta. Caiu lá, é tormento eterno. Caiu lá, não tem essa história. Eu estou indo para o inferno, não estou nem aí. Quando cai lá, não há refrigério em momento nenhum. Segunda verdade sobre o inferno. Do inferno não pode sair, o verso 26. Ele vai declarar que ele queria que Lázaro viesse, porque ele sabe que não pode sair para onde Lázaro está. Terceira verdade sobre o inferno. As intercessões que são feitas no inferno não são atendidas. Espera aí, pastor, que negócio é assim? Ele está orando no inferno. Primeiro ele orou por ele, refresca a minha vida. Depois ele orou pelos irmãos, mas não foi atendida. Sabe por quê? Pergunte por quê. Ele teve a oportunidade de orar em vida, mas ele preferiu a festa, a noite, a bebida, os prazeres da carne. No inferno não vai ter oração que vai ser ouvida. Nós precisamos entender isso aqui. O inferno é uma realidade, não é uma história de carochinha. O inferno está chegando e está pegando muita gente desprevenida, está levando muita gente embora, está levando muita gente. Ei, e tem mais, o inferno leva novo, leva de meia idade, leva maduro, leva velho. Não entra nessa besteira que você está esperando. Eu vou dar um tempo, deixa eu esperar mais um pouco que eu vou ser crente. Ei! Se pedirem tua vida hoje, para onde você está indo? Se hoje é melhor mais, tu quer levar. Isso aqui é a palavra para ser crente, porque Deus está me incomodando o coração. Se pedir a tua alma, tchau, Deus está falando comigo. Se pedir a tua vida hoje, para onde você está indo? Ou você acha que esse papo de que está vindo para a igreja, ou você acha que esse papo que vem de domingo participar do culto está te levando para o céu? Ei! O que te leva para o céu não é chegar e sentar aqui. O que te leva para o céu é chegar, sentar aqui e viver a tua vida conforme Deus deseja. O espírito de profecia, o espírito de profecia está falando comigo aqui agora. E sabe o que ele está dizendo para mim? Tem muita gente que está sendo enganada por Satanás. Sabe por quê? É gente que está sentado na igreja evangélica aqui no estado de São Paulo, no Brasil, no mundo. E sabe o que ele faz? Ele está achando que vai para o céu porque vem no culto. Ele vem no culto à quinta, ele vem no culto no domingo, ele vem na reunião das irmãs, ele vem na reunião dos jovens, ele vem na reunião dos obreiros. Usa gravata, usa roupa, talvez cabelo comprido, tem jeito de crente, carrega a Bíblia, só que tem um negócio às escondidas. Se deita com a mulher que não é dele, se deita com o homem que não é dele, que não é dela, se coloca em caminhos de perdição. E sabe o que ele está pensando? Pastor, não está vendo, tá bom. Sabe o que ele está pensando? Deus me entende, Deus sabe que eu sou carne. E sabe o que está acontecendo com você? Você está perdendo tempo dentro da igreja. Um dia eu ouvi um negócio do meu pai, eu estou terminando a mensagem. Eu ouvi um negócio do meu pai que mexeu comigo. Fazia 10 anos que eu evangelizava ele, 12 anos, e nada dele para a igreja. Ele parou, desse jeito ele fez comigo: menino,
Puxou eu assim, desculpa, pastor Silvio. Menino, eu sei que tu hoje é homem, que hoje tu é crente. E eu nunca te disse isso, menino, tu é crente mesmo, porque eu não vejo mais você fazendo o que você fazia. Só que eu quero que você entenda uma coisa, menino. Entenda isto e não fale mais de igreja para mim. Você quer que eu entre na igreja, menino? Sente lá só para te agradar e saia com outras mulheres? Você quer que eu entre na igreja só para te agradar e agradar os crentes, dizer que eu sou crente e continuar fazendo o que eu faço, vivendo do jeito que eu vivo? Menino, entende uma coisa: eu só vou para a igreja um dia, se não for para perder tempo e enganar os outros. Eu só vou para a igreja um dia, se for para entrar lá e ser crente de verdade. Em 2012 meu pai começa a frequentar os cultos. Em 2015 ele me liga: meu filho, chegou o tempo. Eu disse: que tempo, pai? O tempo do pai batizar. Sabe por quê? Eu não vou para a igreja para esconder de pastor. Eu não vou para a igreja para agradar crente, para agradar tua mãe. Eu vou para a igreja para ser servo de Deus. Me desculpe, eu preciso. Eu estou sentindo, eu estou sentindo uma graça aqui, e o céu está falando comigo. Sabe o que Deus está falando com alguém? Está na hora de consertar a tua vida. Porque quem está lá fora na prostituição, fazendo as claras à vista dos outros, enganando, sendo enganado, traindo, sendo traído, bebendo, fumando, quer mais, se drogando, ele está fazendo sem esconder de ninguém. Agora pior, meu irmão, do que aquele que está lá fora, indo para o inferno declaradamente, sabendo o que faz, é eu e você aqui dentro, pagando de crente, passando por crente, mas sabendo que vai para o inferno. Está na hora. Está na hora de você acertar a tua vida. Sabe por quê? A eternidade pode ser um lugar de gozo, uma bem-aventurança. Sabe para quem? Para aqueles que são fiéis. Eu termino aqui. O que está reservado ao crente fiel? Número 1. O crente fiel no céu será honrado. O verso 22, quem está acompanhando o texto vai dizer: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos. Só alguns entenderam. Sabe o que é isso? Enquanto o rico, irmã Raquel, estava recebendo um ato fúnebre com toda a opulência da vida, tem um cortejo de anjos saindo do céu dizendo: vamos buscar Lázaro, vamos buscar Lázaro, vamos buscar Lázaro, vamos buscar Lázaro. Como é que é? Lá na terra, pastor Valdeci, tem um grupo de pessoas, dezenas, centenas, talvez milhares, meu caro Jordão, sabe, lá, falando um monte de coisa em volta de um caixão, para um homem rico que se esqueceu de Deus. Mas lá no céu tem um grupo de anjos dizendo: vamos descer buscar o homem, vamos descer buscar o crente, vamos descer buscar o fiel. Quem é? É Lázaro, é Lázaro, é Lázaro. Apesar de mendigo era crente, apesar de doente era crente, apesar de miserável era crente, ele morreu e agora vai ser honrado. Ei, levanta a mão que eu vou profetizar. Talvez aqui embaixo tu nunca foi ninguém, e talvez aqui embaixo tu corra para ser alguém, e quem sabe até não vai ser. Só que tem uma coisa, querido: a honra aqui embaixo pode não chegar, agora a do céu está te esperando. Está te esperando. Tem honra lá no céu. Os anjos vão fazer um cortejo bonito. Sabe por quê? Tu aqui embaixo pode não ter nome, pode não ser doutor, ei, pode não ter opulência, mas lá na eternidade tu é desejado. O que está reservado para o crente fiel no céu? Número 2, no céu, o crente fiel será exaltado. O verso 23 vai dizer
que no inferno, estando em tormentos, o rico, ele viu ao longe Lázaro e Abraão e Lázaro em seu seio. E o verso 24 vai dizer que ele clamou por Lázaro. Ele clamou. Olha para cá. O verso 23 ainda vai revelar. O verso de número 23 vai revelar que ele, o rico, para ver Lázaro, sabe o que ele teve que fazer? Levantar a cabeça. Alguém pegou? Levantar a cabeça. Espera aí, pastor. Olha que exaltação, Ana. Na vida, Lázaro ficava no chão. Para ele ver Lázaro, ele tinha que abaixar a cabeça. Toda vez que alguém abaixa a cabeça para olhar para outro, ele está desprezando, ele está humilhando. Agora, para ele ver Lázaro, não era abaixando a cabeça, era levantando. Sabe por quê? O rico da terra está humilhado, o pobre da terra no céu está exaltado. Meu Deus do céu. Ei, tem gente se gabando por aí, que é muita coisa aqui na terra. Passa por você, te despreza. Passa por você, vira a cara. Eu tenho uma palavra para você. Fica tranquilo, lá no céu, para enxergar você, vai ter que olhar para cima, para cima, para cima. É verdade que o seio de Abraão não está mais no lugar dos mortos, mas eu não duvido que Deus ainda está permitindo que lá do inferno alguém veja. Veja aquele crente que foi surrado, que foi sofrido, que passou por angústia, que passou por tormenta. Sabe como? Exaltado, por cima. Talvez na vida inteira você ficou por baixo, mas no céu você ficará por cima. Termina aqui. Isabela, corre, filha, para cantar esse louvor. O que o crente fiel tem reservado no céu? O que está reservado ao crente fiel no céu? Número 1, no céu o crente fiel tem honra, tem um cortejo de anjos. O da terra acaba, do céu segue. Número 2, no céu o crente fiel terá exaltação. Lázaro agora está em cima e o rico está embaixo. E terceiro, o crente fiel no céu terá recompensa. Lázaro está sendo consolado. Lázaro está sendo consolado. Lázaro está sendo consolado. E olha que coisa linda. Está aqui é na verdade um indicativo do tempo presente contínuo. Não é do tempo presente passageiro. O está aqui é uma conexão com o que está acontecendo e com o que não vai acabar. Tem uma recompensa esperando você. Eu sei que algumas pessoas serão honradas na terra. Eu sei que algumas pessoas receberão bênçãos na terra. Eu sei que algumas pessoas prosperarão na terra. Eu sei, eu não estou pregando aqui o evangelho do sofrimento, longe disso. Mas eu estou dizendo que ainda que você receber, ou se não receber, existe algo inigualável esperando você no céu. Fica de pé. Para terminar, vou terminar com um testemunho. Tem uma irmã aqui da igreja, não posso citar o nome dela, porque ela não me autorizou, mas posso contar o testemunho. Dobre atenção. O marido morreu e ela não aceitou a morte dele. Ela ficou deprimida, depressiva, e toda vez lamentava diante de Deus o ocorrido. Um dia ela deita para dormir, ela não está conseguindo dormir. De repente ela ouve a voz do marido chamando ela pelo nome, do jeito que sempre chamou. Fulana, fulana. Ela disse, eu estou sonhando. Fulana. De repente ela abre os olhos, sabe o que ela vê? O marido. Pastor, o senhor acabou de pregar que quem morre não volta. Não era ele, irmão. Claro que não era ele. Mas de tanto ela indagar a Deus, Deus pegou um anjo, é assim que eu creio, enviou para ela em visão, na aparência do marido dela.
E o anjo, usando as palavras seguintes, disse para ela a condição do marido: fulana, para de ficar desse jeito. Para de ficar indagando por que eu morri, por que Deus permitiu que eu morresse. Para de ficar falando dessas coisas, fulana. Eu só quero que você saiba de duas coisas. Primeiro, eu estou num lugar maravilhoso. Eu estou feliz demais como eu nunca tive na minha vida. E a segunda coisa que eu quero que você saiba: por mais que você esteja assim, se fosse para mim voltar de lá para viver com você de novo, eu não queria. Eu prefiro estar aonde eu estou. Sumiu, sabe por quê? O anjo trouxe para ela, com permissão divina, a notícia de como estava o falecido esposo. Sabe para quê? Para ela parar de lamentar. Depois disso, nunca mais ela diz: por que ele morreu, Deus? Depois disso, ela alimenta o coração dizendo: eu vou me encontrar com ele. Nós vamos se encontrar. Ele está sendo recompensado agora. Vai chegar a minha oportunidade. Ei, querido, talvez a vida para você é dura demais. Talvez a vida para você é complicada demais. Mas desta noite eu quero te dizer: tem algo reservado para você. Se não for aqui, a eternidade te recompensará.